Oração. Um poder que está nas mãos da humanidade, porém pouco utilizado. Se as pessoas soubessem o que o poder de uma oração pode fazer em nossa vida e sobre a humanidade, o mundo hoje estaria bem diferente. As Sagradas Escrituras dizem que diante de nossos problemas, a oração é o caminho que nos conecta com Deus. Porém, poucos são aqueles que se utilizam desta ferramenta dada pelo Criador, e poucos são aqueles que de fato a conhecem. Hoje, o planeta Terra encontra-se enfermo. O caos parece crescer a cada dia, e o futuro torna-se incerto à medida que os eventos assolam nosso planeta. Porém, a palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra. Então, o mundo ainda tem solução. Você acredita no poder da oração? Assista este vídeo até o final e descubra como o poder de Deus pode atuar em nossa vida através do simples ato de orar. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Atualmente, a humanidade esqueceu-se de Deus. As pessoas adoram mais ao dinheiro e às benécias do mundo, muito mais que o próprio Criador. E a cada dia se apegam ao materialismo, esquecendo assim de que há um Deus que está acima de todos nós. O resultado é o que vemos todos os dias nos noticiários da mídia: pandemias, filho contra o pai, pai contra o filho, homicídios, perversão, imoralidade, injustiça, pobreza e por aí vai. A lista é imensa. Então, muitos se questionam: será que Deus abandonou a humanidade? O porquê de tudo isto estar acontecendo com os habitantes da Terra? Será que o mundo ainda tem solução? A resposta é um sonoro sim. Pois a palavra de Deus diz que se o seu povo se humilhar e orar perante sua face, afastando de seus maus caminhos, Deus então os ouvirá dos céus, perdoando seus pecados e curando a terra. No entanto, o mundo ainda não melhorou, porque muitos ainda duvidam do poder de Deus e ainda se questionam: será que de fato a oração pode mudar a nossa vida e o mundo que vivemos? Na Bíblia Sagrada existem inúmeros relatos de pessoas e acontecimentos milagrosos que ocorreram por conta de um simples clamor ao Criador através da oração. Esta é utilizada por Deus para que os milagres aconteçam, e as Sagradas Escrituras dizem que Deus dá poder à oração, e muitas vidas são transformadas por intermédio deste simples ato de conversarmos com Deus. Pois Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada foge do conhecimento do Criador. E nossa missão como criatura é ter fé naquele que nos criou, fé em Deus. Quando oramos, ficamos mais próximos do Criador. E é por isso que é muito importante criarmos o hábito de orar em todas as situações. Deus é o poder por trás de nossa oração, pois sem Ele, uma oração não tem poder algum.
Porém, uma oração aliada à fé torna-se tão poderosa e eficaz que pode derrotar o mais poderoso ser das trevas, pois não há limites para o poder da oração. As Sagradas Escrituras dizem que existe uma batalha espiritual nos bastidores da vida humana. Satanás, nosso adversário, juntamente com seus demônios, nos testam dia após dia. Eles nos observam, ficam alerta em nossa volta, rugindo como um leão querendo nos tragar. Estes esperam uma brecha para poder atuar em nossa vida e têm o intuito de nos atingir através de nossos pensamentos, emoções, sentimentos e também através de nosso intelecto, pois o adversário sabe de todas as nossas fraquezas, imperfeições, inclinações, pois sua meta é fazer com que distanciemo-nos dos caminhos do Senhor. E quando consegue atingir seu alvo com flechas demoníacas, a pessoa acaba se afastando de Deus e de suas leis. Esta acaba perdendo a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porém, quando oramos a Deus, algo acontece. Os anjos do Senhor vêm ao nosso encontro e acampam-se ao nosso redor, protegendo-nos das forças das trevas. Daí a importância de orarmos todos os dias e pedirmos a proteção divina. A oração, além de nos proteger contra as forças invisíveis, também nos protege de ameaças físicas, tais como agressores, acidentes, animais ferozes, doenças, pragas, enfim, tudo é possível quando nossa oração é ouvida pelo Criador. Quando oramos, aumentamos nossa vibração. Criamos uma atmosfera ao nosso redor de proteção, que repele energias nocivas, tais como ataques psíquicos, formas pensamentos, larvas astrais e todo tipo de influência negativa que se possa imaginar e que pode atuar em nossa vida. Então, orar nunca é demais. Podemos orar por outras pessoas, pedindo a intercessão de Deus sobre determinados eventos que aparentemente não têm mais solução. A oração desata os nós que nos bloqueiam e que atrasam nossa vida diante do Senhor. Ela se torna um escudo contra o mal, contra as adversidades, contra tudo aquilo que pode nos atingir. Através da oração, também se conseguem inúmeros milagres. Bênçãos que para o homem parece ser impossível, bem como até mesmo ressuscitar uma pessoa dos mortos. Jesus Cristo, quando orava, efetuava inúmeros milagres, desde transformar água em vinho, curar leprosos, coxos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, enfim. Jesus Cristo dizia que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover uma montanha. O Mestre também dizia que aquele que nele crê poderia fazer obras maiores que ele mesmo tinha feito. Porém, os milagres de Jesus aconteceram há mais de 2000 anos atrás. Então, logo nos colocamos a pensar: será que em nosso tempo teve alguém com tanta autoridade quando se refere ao poder da oração? Muitas pessoas desconhecem, mas em pleno século XX nos Estados Unidos, teve um grande exemplo de alguém que orava e que Deus atendia. Este foi um pastor americano, um reverendo chamado William Marion Branham, que desde quando criança, Branham teve uma vida marcada por grandes mistérios. Um chamado divino que iria se revelar quando este chegasse a hora, um ministério profético. E conta a história que seu ministério se deu em 3 etapas, e uma delas, a primeira, a de cura divina, que se dava através de sua oração. Este, sem dúvidas, foi um dos maiores fenômenos já presenciados até hoje pelo segmento religioso. Um poder sobrenatural que foi comissionado por um anjo de Deus que se apresentou a Branham. O anjo que lhe apareceu assemelhava-se mais a um homem comum do que os anjos que são registrados nas pinturas, portando asas.
Este não tinha asas. Era um jovem moreno de estatura mediana, aparentando ter de 80 a 90 quilos. Este, quando lhe apareceu, desceu em uma forma de luz e, dirigindo-se a ele, disse as seguintes palavras: Não temas, eu sou um enviado da presença do Deus Altíssimo, para lhe dizer que seu peculiar nascimento e sua vida estranha serviu para indicar que você tem uma mensagem a ser pregada às pessoas do mundo. Se você for sincero em sua oração e fizer com que as pessoas creiam em ti, nada subsistirá diante da sua oração, nem mesmo o câncer. Os eventos misteriosos que acompanhavam Branham, como foi dito, aconteciam desde seu nascimento, acontecimentos sobrenaturais. Um dos que marcaram sua trajetória foi quando este era jovem. Durante um culto de batismo no ano de 1933, no rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, um ser sobrenatural em forma de coluna de fogo, semelhante a uma bola de fogo, se apresentou perante centenas de pessoas, pairando muito próximo a Branham, e dela saía uma voz dizendo as seguintes palavras: Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, você precursará a sua segunda vinda. Já em outro evento, a mesma coluna de fogo já observada em várias ocasiões, também foi registrada quando uma foto foi tirada deste homem de Deus, no ano de 1950. A história conta que as mãos do reverendo Branham mudavam de cor quando este se dirigia a orar às pessoas, e inúmeros milagres, curas aconteciam. O reverendo, além do poder da oração que tinha, era dotado do dom de visões sobre acontecimentos diversos que aconteciam em seu tempo e até mesmo dos tempos atuais. E uma dessas visões ainda está para acontecer. Branham, naquela época onde a ciência não havia constatado a falha tectônica da região de Los Angeles, Califórnia, este então fez uma grande profecia de que algum dia Los Angeles, Califórnia será afundada pelos mares e os tubarões nadarão por entre suas cidades. Um acontecimento que, segundo a profecia, ocorrerá muito próximo daquele grande evento chamado arrebatamento. Então fique atento, se algum dia você ver Los Angeles, Califórnia, sendo engolida pelas águas dos mares, o grande resgate acontecerá. A história conta que Branham, quando orava, as curas eram instantâneas. Doenças como o câncer eram simplesmente arrancadas das pessoas, bem como inúmeras outras enfermidades que as acometiam. Certa vez, Branham orou por uma garotinha que não tinha os glóbulos oculares desde quando nasceu. Surpreendentemente, os glóbulos oculares da menina surgiu dentro de sua cavidade ocular, e esta então teve pela primeira vez o prazer de enxergar. Outra feita, Branham ressuscita um menino finlandês que fora atropelado. Este, segundo a história, partes de seu corpo foi despedaçado com o acidente e estava morto. Deus então mostrou ao reverendo que o milagre da ressurreição iria acontecer. O fato é que Branham, ao orar pelo garoto, os pedaços de seu corpo foram reajuntados e o menino voltou dos mortos. Até hoje, esses eventos foram suprimidos pela grande mídia, pois Branham não fazia parte dos grandes círculos pentecostais da época. Ele não se encaixava ao sistema religioso que neste planeta impera. Os milagres advindos por sua oração são inúmeros e de modos surpreendentes. Branham sempre dizia que a base para a cura divina que acontecia por intermédio de suas orações era a palavra de Deus. Este, só de olhar nas pessoas, já sabiam eventos, acontecimentos e problemas de enfermidades que nem mesmo as pessoas por vezes sabiam. A detecção das doenças ocorriam por intermédio de sua mão esquerda. Outro exemplo de milagre surpreendente, associado ao poder da oração, foi quando Branham orou por um garotinho.
Este não tinha os pés. No entanto, o reverendo sentiu-se incumbido de orar por aquele menino, e de forma sobrenatural, os pés que não existiam no garoto rapidamente foram criados, surgindo de uma maneira misteriosa. Todos estes feitos e inúmeros estão espalhados pela internet. Não tomei por liberdade de trazer as fontes de tais acontecimentos, pois o vídeo ficaria muito cansativo. Então, entendemos que o poder da oração pode muito em seus efeitos. Hoje, a humanidade está passando por terríveis provações, acontecimentos que Branham também chegou a profetizar, tais como uma pandemia que se apresenta sobre o nosso planeta. Porém, a humanidade se esqueceu do Criador, e estes acontecimentos só nos mostram uma coisa: que Deus não está contente com a humanidade. O mundo não se dá conta, mas estas crises são somente um puxão de orelha para ver se o homem irá buscar a face do Criador. Pois em toda a história que observamos sobre Deus, é que a humanidade se apresenta em situações que na verdade atraem maldições. Porém, Deus é tão bom que deixou em suas escrituras que se ao menos a humanidade se humilhar perante sua face e orar, deixando seus maus costumes, o socorro tão certo virá do céu. Então façamos nossa parte, oremos ao Senhor, busquemos sua face em momentos de retidão, pois sabemos que se uma massa crítica busca ao Senhor, com certeza Ele é misericordioso em nos ajudar. É comprovado cientificamente que o poder da oração faz milagres. A ciência moderna já presenciou testes em pessoas que estavam em estados terminais de sua existência e que, por conta da oração, tiveram sua saúde renovada. Se livraram da morte por conta de uma simples oração. Quando oramos, conseguimos acessar a Deus. E quando há sinceridade diante do Senhor sobre o que pedimos, Ele nos atende. E nada pode deter a oração de quem tem fé, a fé no Criador. Ao contrário do que imaginamos, a oração não se resume somente a pedidos, mas também em agradecer. Agradeçamos pela vida dada por Deus. Agradeçamos pela família, pelos amigos, pelo emprego. Enfim, quando agradecemos a Deus, ao grande universo, inúmeros milagres acontecem. E por vezes, quando agradecemos, o resultado é muito mais do que aquilo que pedimos, pois Deus sabe o que necessitamos. Pois tudo aquilo que fizermos com fé, Deus nos dará. Pois as Sagradas Escrituras dizem que tudo aquilo que pedirmos, crendo que já recebemos, então recebereis. Quando orarmos, tenhamos fé que aquilo que pedimos já aconteceu. Então, simplesmente ao invés de pedir, somente agradeçamos pelo resultado final. Então, os milagres acontecerão. Oremos neste momento pelas pessoas, pelo mundo, pois com certeza Deus ouvirá o clamor dos seus. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha pela escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa.
Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-los com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!